Olá, tudo bem? Eu sou a professora Débora Veneral. Na aula de hoje, o nosso tema é Direitos Humanos. Em que aspecto? Venha comigo. Direitos humanos, conceito e distinção de outros direitos. Esse tema é de extrema importância para que nós possamos começar o estudo das nossas temáticas. Aguardo você. Olá! Então, na nossa temática de direitos humanos, nós vamos verificar a aplicabilidade dos conceitos de direitos humanos. Para isso, eu convido você para vir comigo ao quadro para nós verificarmos o que nós temos no tema de hoje. Veja só, toda pessoa tem direito ao trabalho em condições justas e igual remuneração quando exerce a mesma função que outra. Isso é claro para todos nós. Agora, vejam bem, o projeto de lei 4.330 de 2004 dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes. O que acontece nesse caso? Está sendo amplamente discutida a situação relacionada à aprovação deste projeto de lei. O porquê? Existem correntes diversas que discutem se ele seria constitucional ou inconstitucional, se violaria ou não os direitos humanos. E a pergunta é, viola os direitos humanos? É isso que nós vamos ver na sequência, no decorrer da discussão desse tema. Convido você a verificar comigo o próximo slide. O contido na Declaração Universal dos Direitos Humanos corrobora a abordagem supracitada nos seguintes termos. Vamos ver o que diz, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vejam o que nós temos aqui. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Então, vejam bem, o que nós temos aí? Todos são iguais perante a lei. E, obviamente, temos também a questão da distinção. A Constituição Federal fala muito em distinção, não se deve violar essa distinção. E a pergunta é, então, esse projeto de lei violaria os direitos humanos? Violaria os direitos constitucionais fundamentais? Olá! Então agora, partindo da contextualização da pergunta sobre o projeto de lei, nós iremos conceituar direitos humanos. Vem comigo para o quadro? O que são os direitos humanos? De acordo com um conceito muito simples, são um conjunto de regras existentes para salvaguardar as necessidades essenciais da pessoa humana. Vamos ver aqui. Tem outro conceito dizendo o seguinte: direitos primários da pessoa que competem indistintamente a todos os entes dotados de humanitas. Tem um caráter supranacional. Eu quero que você anote aí no seu material, para complementar aí os seus estudos, o seguinte: uma distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Desse modo, tenho certeza que vai ficar mais claro para você. Vamos lá? Veja só, os direitos humanos, eles podem ser conceituados como o reconhecimento ao ser humano como tal, independente de sua vinculação com determinada ordem constitucional. Ou seja, ele tem direito simplesmente por ser humano, independente de qualquer escrita constitucional. Esses direitos humanos aspiram à validade universal para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional, ou seja, internacional, porque transpassa as fronteiras. Nós não estamos falando de direitos humanos apenas para uma região, nós estamos falando de direitos humanos para todos os seres humanos, tanto aqueles que habitam em nível nacional ou internacional. E um exemplo para você anotar aí no seu material, que vai ficar bem prático para você entender essa diferença, é o seguinte: anote aí no seu material se você preferir. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vejam só que simples que é isso e como podemos entender da melhor forma. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, ou seja, não precisa estar escrito em lugar nenhum que as pessoas têm liberdade e são livres ao nascer. E agora, nós veremos na sequência conceitos de direitos fundamentais. Eu quero adiantar para você, anotar aí no seu material para que fique melhor também os direitos fundamentais. Vejam só,
se aplica aos direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional de determinado Estado. Então fica simples de nós entendermos que os direitos fundamentais, eles estão simplesmente descritos em uma norma constitucional. Por exemplo, na Constituição Federal está escrito: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então nós temos aí a diferença entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Ou seja, os direitos humanos não precisam estar escritos para que você consiga visualizar que é um direito humano, o direito de ser livre, por exemplo. Enquanto que o direito fundamental é aquele positivado, ou seja, aquele direito escrito na Constituição Federal, como acabei de dizer, o direito de ir e vir e também o direito de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, que é o princípio da legalidade, ok? Vamos comigo para frente, vamos lá no nosso material? Aqui nós temos direitos do homem e direitos fundamentais. Então, como nós estávamos falando anteriormente, a questão da diferença, as doutrinas muitas vezes confundem porque conceituam de diversas formas o mesmo direito. Nós precisamos colocar cada um no seu espaço. E aqui nós temos direitos do homem, válidos para todos os povos em todos os tempos. Ou seja, basta ser humano para ter este direito. E o homem, aqui nós estamos tratando do homem como ser racional e social, portador de direitos essenciais e fundamentais à sua sobrevivência. Então fica simples entender. Quando falamos de homem, nós estamos falando do homem ser humano em todos os seus momentos de vida, desde o nascer até o morrer. Estamos falando dos direitos do homem em todos os tempos, que são os direitos básicos inerentes a qualquer ser humano. Vamos para frente comigo no slide? E a dignidade do ser humano? Outro assunto bastante interessante é a dignidade do ser humano. Quantas vezes você já ouviu o conceito de dignidade humana, dignidade do ser humano, ou algum comentário, a pessoa perdeu a sua dignidade, ou teve a sua honra e dignidade atingida? De que modo que nós trabalharemos esse conceito? Vamos verificar as várias aplicações da dignidade humana. E o que é dignidade humana? Vamos dar uma olhadinha no material? Vejam só, as duas correntes sobre a dignidade do ser humano, elas têm como base o respeito à dignidade do ser humano. De que modo? A corrente naturalista, ela prima pelos fundamentos materialistas no aspecto físico do ser humano. E a corrente idealista pelos fundamentos espiritualistas, ou seja, a alma, o ponto de vista subjetivo do ser humano. Então é importante nós conceituarmos isso, por quê? Porque nós vamos verificar de que modo que a pessoa pode ter a sua dignidade atingida. Muitas vezes, quando uma pessoa, por exemplo, mora em condições totalmente insalubres, precárias, ou não tem a sua saúde atendida como deveria, nós temos aí o aspecto tanto material, quanto espiritual atingido aí na sua dignidade. Por quê? Porque a pessoa não mereceria viver naquelas condições, mesmo porque a Constituição Federal diz que a pessoa tem direito à moradia, à saúde, à educação, trabalho, lazer e muitos outros direitos. Então é nesse aspecto que nós diferenciamos neste momento a questão da dignidade humana. Vamos para frente no nosso material? Vejam só, aqui a dignidade humana, é importante anotar isso, que ela é colocada como uma condição irrenunciável e inafastável ao ser humano de vida digna. Respeito aos direitos e deveres. E o interessante anotar, eu quero que você acompanhe comigo na Constituição Federal, por isso eu disse a você que é importante você ter na Constituição Federal a sua, digamos aí, a sua companheira para que você possa estudar da melhor forma possível. Então veja bem, você precisa ter anotado os artigos que tratam da questão da violação dessa dignidade. E eu chamo a sua atenção aí para anotar comigo o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal e o inciso 11. O inciso 11 trata da inviolabilidade de domicílio. Então, veja só, são alguns dos artigos que nós podemos verificar onde aí pode ser afetada, pode ser atacada a dignidade do ser humano. Inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade da vida privada, da honra, da imagem das pessoas, tá? Então, observe que a Constituição Federal, em vários aspectos, ela trata da questão da violação da dignidade.
Vem comigo para o quadro, vamos dar mais uma olhadinha? Aqui a dignidade, forma de valorização do ser humano e de diferença dos demais animais. Então nós temos que tratar essa dignidade nesse aspecto. E aí é interessante também pensar de que modo que os direitos humanos podem tratar a dignidade. A primeira previsão que nós temos aí é no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, onde fala ali no começo da Constituição Federal sobre a dignidade. E aquela história de tribunal de exceção que nós tivemos há muitos anos atrás, como ficou aquilo? Aquilo lá era tribunal de exceção, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg foi um tribunal de exceção, onde se foi discutido que violou muita dignidade humana. Existem exceções na Constituição Federal que tratam exatamente dessa violação da dignidade humana quando o prejuízo vem diretamente à pessoa nos seus vários aspectos. Vamos comigo para o quadro para a gente continuar o material? Aqui a gente tem a pessoa humana como pressupostos dos direitos humanos. Neste caso, nós precisamos entender que os direitos existem ali em razão da pessoa humana. Se não houvesse a pessoa humana, obviamente não haveria por que ter direitos humanos ou por que se preocupar com esses direitos. Então, exatamente, a pessoa é a razão de ser dos direitos existentes. Na sequência, nós temos aqui, com relação à dignidade humana, igualmente os direitos se fundam na sua natureza, ou seja, é preciso verificar a origem desses direitos, qual é a base desses direitos. E a base, nós temos aqui na sequência, é a base de toda a ordem social. Em se tratando de direitos e garantias, nós temos na própria Constituição Federal o artigo 6º, que trata dos direitos sociais. São direitos que envolvem ali a pessoa dos trabalhadores. Todos esses direitos também estão inseridos de forma direta ou indiretamente na Declaração dos Direitos Humanos, de modo que, havendo violação desses direitos, eles podem também ser considerados, violados no que se refere tanto aos tratados internacionais quanto à própria Constituição Federal. E aí a gente reflete nesse momento a questão do projeto de lei 4.330. Estaria inserida nesses direitos sociais? Estaria violando esses direitos sociais? É isso que nós estaremos respondendo no decorrer desta nossa fala. Vamos comigo ver o próximo slide? Aqui nós temos direitos do homem e direitos fundamentais ainda. Na sociedade, há direitos que não podem ser negados. E quais são esses direitos que não podem ser negados? Direitos essenciais, como o próprio nome diz, essenciais, decorrentes da própria essência do ser humano. E também os direitos fundamentais, que são aqueles direitos vinculados à ordem social. Vejam, esses direitos são primordiais para a bem-vivência do ser humano, sem os quais não há como se conviver em sociedade. Por quê? Porque a pessoa precisa, obviamente, do mínimo para sobreviver. E o que são esses direitos sociais? Como nós dissemos, eles estão descritos no artigo 6º e todos eles, se nós formos ver, estão repetidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como em muitos tratados internacionais que falam da proteção desses direitos. Vamos ver quais são? De que modo? Os direitos sociais previstos na Constituição Federal são considerados garantias alcançadas ao longo do tempo e da história. Ou seja, quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, nós estamos falando daquilo que é garantido por lei ou por uma ação, daquilo que pode ser buscado e alcançado perante o Poder Judiciário. Ou seja, um direito ele não existe simplesmente por existir, ele precisa ser garantido. E de que forma que ele é garantido? Por meio das ações que são postas à disposição para buscar este direito. Por exemplo, por isso que nós temos habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e muitos outros recursos e ações peculiares relacionadas a cada caso concreto. A violação dos direitos trabalhistas, obviamente, gera uma ação trabalhista, que pode discutir não somente aquela matéria trabalhista, como também a violação de direitos humanos na esfera trabalhista. Então é isso que nós queremos dizer quando falamos aqui das garantias dos direitos sociais.
Vamos para o próximo slide? Incorporados gradativamente, conquistas sociais e políticas. O que chama atenção nesse slide? Nesse caso, quando a gente fala aqui incorporados gradativamente, significa que todo esse direito ele foi construído no decorrer da história. Nada aconteceu do dia para a noite. Todos nós fazemos parte da atual história, assim como outras pessoas fizeram parte da história anterior, dos primórdios, desde as lutas para que os direitos fossem inseridos na própria Constituição Federal, quanto dos movimentos sociais e históricos que tivemos no decorrer dos últimos séculos. Muito bem. E qual é o outro direito a que nos referimos? Vamos ver no slide? As conquistas sociais e políticas também fazem parte, como eu disse, de toda essa trajetória. E aqui nós temos os direitos fundamentais. Esse é o próximo direito. Nós falamos ali num conceito. O que são direitos fundamentais? Conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano. Por que conjunto institucionalizado? Eu quero chamar a atenção para você, por quê? Porque os direitos e garantias, eles foram se consolidando ao longo dos tempos. Hoje nós temos no artigo 5º inúmeros direitos. Toda e qualquer defesa que um profissional da área jurídica queira fazer para salvaguardar o seu direito, em regra, ele estará previsto ali no artigo 5º. Por quê? Porque o artigo 5º é riquíssimo em possibilidades de violações dos seus direitos. Ele trata dos direitos e garantias fundamentais e coloca ali inúmeras possibilidades de violação do direito, desde a vida, a propriedade, a honra, a dignidade e assim por diante. Portanto, em regra, não há o que não se enquadre nos direitos e garantias fundamentais. E na sequência, como eu disse e repito, os direitos sociais também são alvo de ações mandamentais, constitucionais, para salvaguardar esses direitos sociais. E vamos ver comigo mais uma característica bem importante dos direitos fundamentais? Características invioláveis, intemporal e universal. Ou seja, os direitos humanos, eles são invioláveis. Ninguém pode violar os direitos humanos ou as garantias fundamentais. Por quê? Havendo violação, haverão as ações necessárias para coibir tais violações. Uma outra característica, veja comigo aqui no quadro. Intemporal e universal, ou seja, quando você fala intemporal, não importa o tempo que se passe, esses direitos, se foram violados, eles deverão ser reavidos por meio de ações, ou seja, deverão ser esclarecidos, buscados e, se for o caso, indenizados por meio de ações. E, obviamente, a questão do universal. E quando nós falamos no caráter universal, nós estamos já arrumando também para os direitos humanos, que tem uma das características a universalidade, ou seja, o direito é universal. É para todos aqueles que estão ali decifrando, no caso, percorrendo aquele momento, estão ali compondo aquele momento social e estão envolvidos naquele processo, direto ou indiretamente, muitas vezes. Muito bem, vamos para o próximo slide? Qual que é a finalidade aqui dos direitos fundamentais? A finalidade é o respeito à dignidade. Simplesmente a questão da dignidade, ela vem assim de uma forma bastante interessante, por quê? Porque é muito simples entender a afronta a essa dignidade. Então aqui nós temos a questão da proteção contra o arbítrio do poder estatal. E é importante eu chamar a atenção para vocês que muitas vezes o Estado, ele tomou conta de muitas situações em que, na verdade, o próprio, por exemplo, no começo, o Brasil era obrigado a entregar brasileiro nato, naturalizado para tribunais penais internacionais sem qualquer justificativa. E nós temos que coibir essa questão do arbítrio estatal. E o arbítrio estatal, ele é coibido justamente com as normas constitucionais e com os próprios direitos humanos. Então, assim, um dos motivos da justificativa, do objetivo de nós enfatizarmos bastante o princípio da dignidade humana, é que ele está presente em todas as searas. E aí, neste caso, especialmente voltado aos direitos e garantias fundamentais para coibir
os abusos e o arbítrio do poder estatal. Vamos ver o próximo direito? Com relação aos direitos fundamentais e à dignidade, qual é a outra finalidade aqui de proteção? Mínimas condições de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Ou seja, quando nós estamos falando aqui em mínimas condições de vida, eu me refiro ao mínimo que o ser humano precisa para sobreviver. Então, não raro nós vemos por aí reportagens, situações em que as pessoas vivem abaixo da linha da miséria, vivem em situações degradantes, vivem sendo escravizadas e vivem em situações deploráveis, passíveis, obviamente, de intervenção dos direitos humanos. As pessoas têm os seus direitos humanos violados em várias searas do Brasil ou do exterior. Não é porque estamos no Brasil que só aqui temos essa violação. É muito claro em todos os relatórios que nós temos observado nos últimos tempos a violação dos direitos humanos em nível internacional. Vamos para o próximo slide, então? Aqui nós temos os direitos fundamentais e direitos humanos, as diferenças. Nós falamos um pouquinho sobre isso antes, mas damos continuidade aqui, fazendo essa diferença dada a importância que ela tem. Os direitos fundamentais se aplicam na esfera constitucional positiva de determinado Estado. Então vejam só, quando ele diz aqui que eles se aplicam na determinada esfera positiva de determinado Estado, no caso na esfera positiva, eles estão falando o quê? Estão falando exatamente da normatização, ou seja, da constituição do Estado. O que nós temos aí? Os direitos, quando eles não estão positivados, ou seja, quando eles não estão descritos na Constituição, eles simplesmente são direitos apenas do homem. Quando eles vêm para uma norma, ou seja, vêm para a Constituição Federal de um Estado, ele passa a ser normatizado, positivado. E por isso trata-se do direito fundamental. Vamos para o próximo slide? Os direitos humanos aspiram validade universal, ou seja, internacional. Aqui nós falamos também da importância dos direitos humanos e, repito, exatamente da importância dessa validade internacional. Todas as pessoas precisam saber que elas têm os seus direitos preservados, seja em nível nacional ou internacionalmente, aconteça o que for. E assim é por isso que existem os órgãos competentes para julgar as causas decorrentes da violação desses direitos humanos. Tanto o Tribunal Penal Internacional, quanto as câmaras, as comissões e as cortes têm essa competência de acordo com cada uma das convenções, de acordo com cada um dos tratados, para julgar essas questões, independente do âmbito territorial, desde que haja, obviamente, a competência estabelecida. Vamos comigo para o próximo slide? Aqui nós temos a classificação dos direitos fundamentais. É importante essa classificação porque nós poderemos verificar aqui algumas formas de atuação dos próprios direitos fundamentais ligados aos direitos humanos. Quais são esses direitos? Esses direitos humanos, os direitos políticos, os civis e os direitos públicos. Vamos ver aqui. O primeiro, direitos humanos, são os direitos primários da pessoa que competem indistintamente a todos os entes dotados de humanitas. Exemplo, direito à vida e direito à liberdade. Direitos humanos, acredito que já ficou claro o conceito aqui, porque nós estamos falando do direito de todos os seres humanos, ou seja, direito à vida, direito à liberdade. Não precisa estar escrito para que a pessoa nasça e saiba que ela tem direito à vida e o direito à liberdade. Agora, nessa classificação dos direitos fundamentais, vamos comigo para o próximo direito? Veja só, aqui nós temos direitos públicos, são os direitos primários reconhecidos somente aos cidadãos. Então, direitos públicos são os direitos primários reconhecidos somente aos cidadãos. Então, nesse caso, como exemplo, nós temos aqui direito à subsistência e previdência de quem é inábil ao trabalho. Nós sabemos muito bem, quando falamos em cidadão em termos constitucional, que cidadão é aquele apto a votar e ser votado, ou seja, é o eleitor propriamente dito.
Então, neste caso, nós verificamos que esse tipo de direito que acabamos de abordar é aquele direcionado ao cidadão, como é o caso do exemplo da Previdência, do direito à Previdência, desde que preencha alguns requisitos. Vamos para o próximo direito? Então, visto o direito público, nós seguimos para os direitos civis. Direitos secundários atribuídos a todas as pessoas humanas capazes de agir. Então, os direitos civis são esses direitos relacionados à liberdade contratual, liberdade de escolha de profissão. Nos referimos, nesse caso, ao direito civil, ou seja, ao poder, desde que a pessoa tenha capacidade civil, ela poderá reger-se de acordo com a sua capacidade e reger todos os atos da vida civil que praticar, escolher a sua profissão, firmar contratos e outras mais obrigações previstas em lei, na Constituição Federal ou no próprio Código Civil. Vamos para o próximo direito? Aqui nós temos os direitos políticos. O que são esses direitos políticos? Os direitos políticos são direitos também secundários reservados somente aos cidadãos capazes de agir. Exemplos: direito de voto, de prestar concurso público e outros direitos manifestos da democracia. Então nós temos aqui o direito de voto, obviamente relacionado às questões políticas, e nós temos aí os outros direitos relacionados à democracia. Com isso, nós verificamos aqui a classificação dos direitos fundamentais. Em direitos políticos, direitos humanos, nós verificamos aqui comigo no quadro, venham comigo, que nós verificamos aqui uma sequência dos direitos políticos, civis, públicos e direitos humanos. E verificamos sempre a prevalência numa hierarquia dos direitos humanos, sem os quais não há, obviamente, direitos públicos, civis e políticos. Por isso, essa sequência que foi colocada aqui para que você verifique a importância da aplicação dos direitos humanos nessa situação da classificação dos direitos fundamentais. Na sequência, nós temos aqui, passando esse próximo slide, nós temos aqui os mecanismos de efetivação dos direitos humanos. Olha a importância disso. E quando nós falamos em mecanismos de efetivação dos direitos humanos, nós temos aí os tratados, as convenções e a Constituição Federal. E eu quero falar para você aqui, neste caso, da importância desses tratados, das convenções e da Constituição Federal. Eu convido você a olhar esse slide aqui e verificar a importância que você consegue visualizar até o momento destes artigos. Por quê? Porque nós temos aí algumas situações que é interessante, até você anotar, se você preferir, no seu material, no que se refere à Constituição Federal. Sobretudo, eu gostaria que você anotasse ali, Constituição Federal mais o Decreto 6949/2009. Neste momento, eu estou falando para você do bloco de constitucionalidade. E aí, você vai pensar, o que é isso? Bloco de constitucionalidade. Eu quero dizer para você que é o somatório de diplomas considerados constitucionais, mesmo tendo sido elaboradas em momentos diferentes. Ou seja, na verdade, a nossa Constituição Federal ela está no topo, e com ela hoje nós temos esse Decreto 6949 de 2009. Vejam só que, neste caso, esse decreto tem extrema importância. Por quê? Porque ele internalizou o Tratado de Direitos Humanos e nele está a Convenção Internacional de Proteção de Pessoas Portadoras de Deficiência e seu protocolo facultativo. Ou seja, neste caso, vocês se lembram que houve muito comentário quando foi introduzida a chamada Emenda 45, anote aí no seu material se você preferir. A Emenda 45, ela tratou de várias alterações no Poder Judiciário e tratou também de questões relacionadas aos direitos humanos. E com isso, também em razão desse decreto de 2009, nós tivemos aí muitos julgamentos, muitas ações questionando o direito dos portadores de deficiência. Tivemos aí um período em que esse assunto ficou bastante em evidência em razão disso. E o que acontece? Hoje a Constituição Federal ela está
em grau aqui de paridade com o decreto 6949 de 2009, tá? Que é um somatório de diplomas considerados constitucionais, por isso chamamos de bloco de constitucionalidade. E qual a importância disso? A importância disso é saber que os direitos humanos estão inseridos exatamente neste contexto. E aí, quando ocorreu aí essa votação dessa emenda 45, ela teve uma votação semelhante à da emenda constitucional, de 3/5 em 2 casas do Congresso Nacional. Então, vejam só, nós temos aí, quando a gente fala em caráter supranacional, em normas supralegais, nós estamos falando dessas normas que estão acima das leis e abaixo da Constituição Federal. Um outro exemplo interessante para você visualizar essa questão dos tratados internacionais e pactos e convenções é o seguinte: o recurso extraordinário 466/343, que foi julgado pelo STF, ele julgou esse recurso e se deparou com o julgamento da prisão civil do depositário infiel, onde se discutia ali no artigo 5º, inciso 67, se a prisão ela deveria prevalecer somente para o devedor de pensão alimentícia ou para o depositário infiel. E neste caso, o que aconteceu? Com base no artigo 7º, anote aí, artigo 7º, parágrafo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde diz lá, ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita a expedição de mandado por pensão alimentícia. Neste caso, verificou-se que ali os tratados humanos são normas supralegais. Então, se tornou ilícita a prisão do depositário infiel, prevalecendo apenas do devedor de pensão alimentícia. Então, nós temos ali essa parte onde simplesmente foi decidido dessa forma, porque em razão do que está descrito no decreto 6949 de 2009 e também ali no artigo 7º, parágrafo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, com essa anotação, você pode entender a aplicação dos direitos humanos. Por quê? Vejam só, quando você fala, é muito normal você ouvir a pessoa dizer que soube de alguém que foi preso em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Quando isso acontece, é uma norma legal, está de acordo com a lei, porque está previsto na Constituição Federal. O que não prevalece mais, de acordo com o próprio decreto que eu mencionei há pouco, e também de acordo com a própria Declaração dos Direitos Humanos, é a prisão do depositário infiel. Neste caso, dizem os doutrinadores que deverá ser feito outro tipo de cobrança daquela pessoa que não a prisão. Então, vale hoje basicamente isso. E também foi objeto de súmula. Anote aí no seu material. Veja ali, nesses aspectos aqui dos tratados, pactos e convenções e a Constituição Federal, nós temos aí o envolvimento do STF, porque ele criou a súmula 25, a chamada súmula vinculante, onde ele diz, se você quiser anotar no seu material, fique à vontade, ele diz aí, é ilícita qualquer modalidade de prisão civil de depositário infiel, salvo, no caso, a do devedor de pensão alimentícia, tá? Então, vejam só, não pode violar os direitos humanos e, por isso, neste caso, nós temos aí a situação em que o depositário infiel, ele não poderá ser preso, certo? Então, nesse caso, até então, nós podemos refletir aqui de que modo que as normas podem ser aplicadas, de que forma que nós poderemos trabalhar a aplicação dos direitos humanos. Nunca esqueça que quando nós falarmos em direitos humanos, nós não poderemos trabalhar quaisquer normas dos direitos humanos, quaisquer tratados ou convenções, sem antes verificarmos o enquadramento também na Constituição Federal. Então, eu chamo a atenção novamente para a reflexão do projeto de lei 4330. Violaria ou não violaria? Como ficam os direitos sociais decorrentes deste projeto de lei? Haveria violação do princípio da igualdade? Haveria discriminação?
Quais seriam os diferenciais desse projeto de lei em relação às normas legais e normais até hoje tratadas? De que modo que os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º também poderiam ser violados? De que modo que nós separaríamos os direitos do homem, os direitos e garantias fundamentais neste projeto de lei, envolvendo toda a coletividade? Quais seriam os prejuízos para a sociedade se este projeto de fato for aprovado? Ou quais seriam os benefícios para aqueles defensores? Então fica aí para nós pensarmos e sintetizarmos o nosso trabalho, verificando a aplicabilidade. O mais importante é a extensão que nós podemos dar em relação à aplicação da legislação, ou seja, alcançarmos direitos não no nível somente nacional, mas no nível supranacional, ou seja, no nível internacional, em se tratando da aplicação dos direitos humanos. Ok? Então, e se tratando da aplicabilidade de todas essas normas jurídicas que nós falamos até então, como vamos fazer? De que forma que vamos interpretar, por exemplo, a violação ou não desse projeto de lei que nós começamos a falar no início? Para isso, nós vamos ler primeiro o artigo da Constituição Federal que trata do seguinte tema. Venha comigo para o quadro. Vejam só, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Esse dispositivo é bastante conhecido de todos nós, não é? Acredito que sim. Então, veja só, nós começamos a nossa interpretação por esse dispositivo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Muito bem. E o que temos adiante? O artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Vejam só. O que eu disse inicialmente? Que nós não poderemos fazer nenhuma interpretação sozinhos, com uma legislação apenas, e sim aliados à Constituição Federal, conforme vimos o artigo anterior, que somado a esse diz o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Então veja só que esse artigo, aliado ao ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que é o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, eles se fortalecem e se harmonizam. Neste caso, nós temos aqui, na prática, o caráter universalista dos direitos humanos, a positivação dos direitos humanos pelos Estados e a inserção dos direitos humanos como fundamentais. Você viu que interessante? Então, um artigo ele se harmoniza com o outro. Dessa forma, você vai verificar que é possível aplicar este artigo naquilo que nós estamos discutindo. Seja esse caso do projeto de lei 4330, seja qualquer outro caso de violação dos direitos humanos, tanto do nível nacional quanto do nível internacional. E aqui, nesse último slide, vamos dar uma olhadinha aqui nesse último slide que a gente viu até agora, que ele fala na prática de que modo esse caráter universalista dos direitos humanos ele aparece. Vejam só, ele tem, primeiro, como eu disse, percebam que o inciso que eu me referi dos direitos humanos, ele é aplicável em todo o território nacional e internacional, que é aliado ao artigo 2º, o artigo 5º, inciso 2, aliás, da Constituição Federal Brasileira, ele dá a interpretação. Se for em outro país, nós teremos ali também a aplicabilidade dos direitos humanos com a Constituição daquele outro país. E essa positivação dos direitos humanos pelos Estados, o que acontece? Exatamente a efetivação, ou seja, a colocação desses direitos na Constituição Federal de cada um dos países. E outra coisa importante é essa inserção dos direitos humanos como direitos fundamentais, ou seja, aquilo que nós já colocamos, daquele direito estar previsto, estar inserido ali na Constituição Federal. Então, aliadas às duas normas, elas possibilitam a interpretação para se analisar do ponto de vista daquele que se está estudando, atuando naquela causa ou ainda dando um parecer, se violaria ou não os direitos e garantias fundamentais. Essa é a importância de nós aplicarmos aquela norma ao caso concreto, ou seja, buscarmos a efetivação do direito
aplicável ao caso concreto. Neste caso, estamos falando dos direitos e garantias fundamentais aplicáveis a uma situação que é passível ainda de julgamento e de finalização. Mas nada impede desse direito, dessa norma, dever ser aplicada a outros casos que já estejam concluídos na prática aí, no que se refere à sua violação. Por exemplo, mão de obra escrava ou qualquer outro assunto aí, ou a ausência de atuação efetiva do poder público, por exemplo, que possa causar também, de uma forma ou de outra, a violação dos direitos humanos. O importante, a missão deste encontro, dessa temática, é fazer com que nós possamos identificar quais são os direitos violados e de que forma o conceito de direitos humanos, o conceito de direitos e garantias fundamentais pode ser aplicável ao caso concreto. Tudo bem? Entendido então? Vejam só, leia sempre a Constituição, leia sempre os direitos humanos, porque assim você poderá interpretar da melhor forma. Tudo bem? Então, diante de tudo que nós vimos, quais são as consequências no caso da aprovação desse projeto de lei? Eu chamo você a dar uma olhadinha comigo lá no quadro para nós verificarmos o que nós temos de consequência em relação a isso. Então vejam só, se houver qualquer prejuízo em relação aos direitos do trabalhador, o projeto de lei 4.330 de 2004, que trata da terceirização, como falamos, dos serviços, estará violando tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais. Por quê? Em razão de todas aquelas questões que foram abordadas, que estão descritas tanto no artigo 5º quanto no artigo 6º da Constituição Federal, assim como das normas descritas lá na própria CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E aí a importância de nós termos conceituado o que realmente são os direitos humanos, o que são os direitos e garantias fundamentais. E aí nós deveremos imaginar que os direitos fundamentais, como dito, o próprio Alexandre de Moraes, que vocês devem conhecer esse autor, ele fala numa das suas obras que os direitos fundamentais são um conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito à dignidade por meio da sua proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. E aí nós podemos fechar o nosso raciocínio imaginando que a aplicação da dignidade humana, a avaliação dessa violação de dignidade humana é de extrema importância para que nós possamos entender se de fato a aprovação desse projeto de lei violaria ou não os direitos humanos. E aí eu quero chamar a atenção para você também, em se tratando ainda da finalização deste material, da questão dos próprios direitos humanos e sua aplicabilidade. Porque quando se falou da Carta Internacional dos Direitos Humanos, em seu preâmbulo, nós tivemos lá a seguinte expressão: considerando que o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo, considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem para que ele não seja compelido à revolta ou mesmo à tirania e à opressão, e considerando também a encorajá-lo ao desenvolvimento de ações amistosas, Foi considerando todas essas questões aí que, na verdade, comprometeram-se com a Organização das Nações Unidas o respeito universal e efetivo tanto dos direitos do homem quanto dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E aí, eu convido você a dar uma olhada comigo daqui a pouquinho num vídeo onde nós podemos tratar aí sim dos direitos humanos em espécie. São 30 requisitos aí, são 30 dispositivos colocados que tratam exatamente da proteção desses direitos humanos. E para que nós possamos refletir, eu vou ler com vocês aqui o que dizem esses primeiros 5 direitos humanos, para que na sequência você possa assistir um vídeo e dar uma olhadinha nessa situação e refletir de que modo que esses direitos humanos foram colocados, de que modo que eles podem ser violados.
Afinal de contas, nós verificando na prática de que modo que eles podem ser violados, fica muito mais fácil nós interpretarmos a lei, a Constituição Federal e os tratados e convenções internacionais. Então vamos lá, o que é que diz esse artigo 1º? Em regra, é muito complexo muitas vezes fazer uma leitura de começo ao fim de todos os artigos. No entanto, nós fracionamos esses vídeos para que você consiga visualizar cada um desses direitos em etapas para que consigamos refletir melhor sobre eles. Então, o que diz o artigo 1º? Vejam só, ele diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Tá? Verifique aí que nós falamos bastante em liberdade e igualdade desde o início do nosso tema. O artigo 2º, o que diz esse artigo 2º? O artigo 2º diz o seguinte: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião pública ou outra, de origem nacional ou social, ainda de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Verificamos que esse artigo trata exatamente da ausência de distinção, ou seja, que não deve haver distinção alguma entre vários fatores que envolvem o ser humano. Além disso, também diz que não deverá ser feita nenhuma extinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou da territorialidade daquela pessoa, seja esse país ou território independente ou não, sob tutela, autônomo ou seja sujeito de alguma limitação de soberania. E o que diz o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ele diz que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É um direito que nós vimos aí também na Constituição Federal. E o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que ninguém será mantido em escravatura ou em escravidão. A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas são proibidos. E o artigo 5º? O artigo 5º diz que ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E nós vimos esse dispositivo não só aqui nos direitos humanos, como também na nossa Constituição Federal e também na lei específica que trata aí do crime de tortura. Então eu convido você agora a assistir comigo esse vídeo que vai resumir em forma de vídeo, em forma de mensagem, esses 5 primeiros dispositivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Venha comigo ao quadro. Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? We can't either. Human right number 1. We are all born free and equal. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Joe. Steven. Eric, right here. I'll take him right there. All right, take care. You, right here.
It was there for your first step. Your first mistake. Your first kiss. It's with you when you win. When you lose. When you pick yourself up again. In every moment, you can feel it. Life. Human right number 3. The right to life. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Thousands of women and children are being smuggled across the border. Sexual trafficking of children. As you can see right here, they were treated like animals. They worked all day long for no pay. In sweatshops raided by police, children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Assault, brutal, even fatal. So, before moving on, are there any questions? Does this still happen today? When I was walking home from school, they asked me for my money. I said no. And all my friends ran home because they were scared he might punch them too. I was screaming, but he just wouldn't stop. He always said he would hit me. I just didn't think he actually would. I don't know what I did, but they just kept on kicking me. They tied me up and dragged me outside. They stripped me of my dignity. She said she was going to teach me a lesson. He said I wasn't listening. I didn't think he'd get so mad. Olá! Então você pode ver comigo neste momento os 5 primeiros dispositivos dos 30 que temos aí na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses dispositivos postos dessa forma puderam retratar o que são de fato os direitos humanos na vida prática, a sua violação em cada uma das circunstâncias ocorridas. E eu convido você para continuar estudando um pouquinho mais esse tema, a dar uma olhadinha comigo aqui no que nós temos de referência bibliográfica e complementar para os seus estudos. Vem comigo para o quadro? Aqui, então, você tem como sugestão de leitura o livro que eu indiquei no início, do professor José Henrique Cesário Pereira e do professor Luiz Carlos Giesler Jr. Eles dois escreveram o livro Teoria da Constituição e do Estado, Direitos e Garantias Fundamentais, da editora Intersaberes, aqui de Curitiba, onde você pode ter aí o assunto tratado por nós, uma parte do assunto, porque as demais referências nós temos também na Constituição Federal de 88, no projeto de lei 4.330 de 2004, que é o tão falado projeto da questão aí da terceirização, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que nós usaremos esta declaração nos demais encontros para que possamos de fato estudar algumas coisas a mais sobre os direitos humanos, e também na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Com isso, nós encerramos o nosso tema de hoje e eu espero que você, com os conceitos ministrados, possa refletir melhor sobre o que são os direitos humanos, o que são os direitos fundamentais e qual a melhor forma de aplicá-los na prática, refletindo aí sobre o projeto de lei 4330 que está atualmente em discussão.
ok? Muito obrigada pela sua atenção.